E aí, chuchuzinhos do Papo de Gel, tudo tranquilo? Olha só, tô num lugar lindo, maravilhoso, que eu amo de paixão, cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, pra gente falar um pouquinho sobre o quê? Ciclo do ouro, tá? Olha só, de vez em quando vai ter um barulho de ônibus aí, porque é o horário do meio-dia, então os ônibus estão passando aqui, levando a gurizada aí pro trabalho e pra casa. Mas enfim. Chuchu, tu tá ligado? Ah, tá, mas ciclo do ouro é parte de história, e o papo é de geografia. Calma nesse teu coração, porque aqui tem informação também relevante para os aspectos geográficos. Entender muito da geografia brasileira é entender um pouco da história nacional. Quando a gente está pensando no ciclo do ouro, a gente está pensando num ciclo econômico importantíssimo. Vai pegar ali a finaleira do século XVII, início do século XVIII, né? E aí o vento não vai ajudar muito no som, mas nesse final do século XVII, início do século XVIII, que a gente começa a ter as primeiras descobertas, né? Achamentos de reserva de ouro em Minas Gerais. E aí a gente vai ter, como consequência, toda uma estrutura, né? Uma arquitetura gigantesca, maravilhosa, que vocês estão vendo aqui, né? Deixa eu ver aqui, dar um girinho. Tem um aqui embaixo pré-histórico, depois eu vou mostrar. Mas enfim, qual é que é o grande lance aqui para a gente começar a entender essa base do ciclo do ouro e pensar alguns elementos geográficos importantes. Essa região onde a gente está aqui, que a gente tem Ouro Preto e tal, depois da cidade de Mariana e tal, é uma área que geologicamente é favorável. A gente está trabalhando com o quê? Com um escudo cristalino, sim, salabim, bim, 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 escudo cristalino. Lembra escudo cristalino? Aquelas estruturas rochosas mais antigas que a gente tem, de mais de 1 bilhão de anos, lá do pré-cambriano. E aí dá uma olhadinha nesse morro que eu vou mostrar para vocês agora. Tá vendo essa formação aqui, ó, Chuchu? Isso aqui é o Pico do Itacolomi, né? Isso aqui é um exemplo de uma estrutura geológica antiga, que é um escudo cristalino, tá? Faz parte do chamado escudo do Atlântico. No caso, essas elevações aqui, ó, essa formação de serra que a gente está vendo, é basicamente o quê? Resquícios, né, do dobramento, de dobramentos antigos, no caso, o dobramento do Atlântico, né? Aquela parte que vai se dobrar quando a gente vai ter o impacto lá no pré-cambriano da placa africana com a placa sul-americana. A gente já teve conversa disso no Papo de Gel, então tá de boas. A crosta dobra, né, formando o dobramento do Atlântico, que hoje, pela sua antiguidade, está bem erodido, e vai formar ali várias formações serranas, né, a Serra do Espinhaço, Serra da Mantiqueira, né, e tantas outras. Então, essa área que a gente está aqui de Ouro Preto é a região de um escudo cristalino. E escudo cristalino a gente encontra o quê? Recursos minerais metálicos. Xablau. Um deles, o ouro. E aí tem um detalhe importante, tá? Quando a gente está pensando nessa descoberta do ouro, te liga no que eu vou dizer agora. Essas descobertas de reservas de ouro, Chuchu, elas estão vinculadas diretamente com a questão do bandeirismo, né? Aí tu vai lembrar que na parte do bandeirismo a gente vai ter, a gente tinha, aliás, vai ter nada, a gente tinha dois tipos de expedições. As entradas, que eram públicas, então financiadas pela coroa portuguesa e que estavam incentivando isso para ocupar o território e mostrar que essa parte mais próxima, né, ou mais para o interior do Brasil, era território português e não espanhol. E a gente tinha as bandeiras privadas, essas aí financiadas, que tinham como objetivo principal exatamente vir para o interior, pegar escravos, né, no caso os indígenas, descobrir ouro, todo esse lance. O fato é que a gente vai ter essas bandeiras sendo determinantes para que lá no final do século XVII as primeiras descobertas de ouro em Minas Gerais, e ali tanto que em 1693, se não me falha a memória, a gente vai ter é por aí que se acha as pepitas de ouro no Rio das Velhas, né, em São João del Rei. E aí, cara, é o boom do ouro, começa a atrair gente para todo lado. Depois a gente vai ser descoberto, né, ouro em Mato Grosso, em Goiás, diamante também a gente vai ter sendo descoberto, tanto que em Minas a gente vai ter Diamantina, que é uma cidade importante, né, tem a Estrada Real. Vou deixar o fundo aqui, vamos mudar o fundo, colocar aqui assim, ó. A gente vai ter, olha lá a igreja lá atrás, ó, bem de cantinho. Cara, e é Ouro Preto, né? Não tem, como é que não vai ter uma vista bonita? E aí o que acontece? A galera começa a vir para cá. E lembra que assim, ó, no século XVIII, Portugal tava mal das pernas. Portugal não tava muito bem. Portugal, né, Chuchu, ela tava passando por uma série de problemas econômicos, ela tava gastando muito dinheiro com essas incursões. E a gente vai ter, então, essa descoberta de ouro sendo maravilhosa para Portugal, tanto que eles estavam incentivando isso. E o fato é que, com o ouro descoberto,
começa a ser trazido para cá mão de obra escrava, né? E aí tu vai ter muitos africanos sendo trazidos para cá, aquela migração compulsória, vindo diretamente para Minas Gerais, especialmente para essa região aqui. Ouro Preto no início, né, chamada Vila Rica, e aí depois muda para Ouro Preto. Esses escravos que vinham para cá tinham um papel fundamental na abertura de minas, abertura das minas da extração de ouro, né? Tem várias aqui em Ouro Preto, para quem não conhece, vale a pena conhecer, para quem já conhece, deve ter vindo numa mina, tá ligado ao que eu tô falando. Então esses escravos vão vir para cá, e não só eles, a gente tem esse ciclo do ouro sendo determinante para uma interiorização, o pessoal vindo para o interior do território brasileiro, que até então a ocupação no território brasileiro era litoral, era região costeira, era litorânea, né? Então o pessoal está começando a vir, tanto que Vila e Vila Rica vai ser o primeiro núcleo urbano fundado no interior do Brasil. Não tinha, antes era tudo litoral, né? Era costa. Então agora o pessoal está começando a vir para cá. E mais, é a corrida do ouro. Começa a vir um monte de gente de tudo que é lugar, vem do Nordeste, vem do Sul, começa a vir um pessoal a rodo de Portugal para cá, porque é a ideia, né, de achar ouro e enriquecer. E isso vai modelar muito do que é essa região aqui e desse processo da população brasileira ir para o interior, ocupar o interior do Brasil. Começa com o ciclo do ouro. Chuchuzada, e é nesse período que a gente vai ter a fundação de várias cidades nessa região de Ouro Preto. A gente vai ter o próprio Ouro Preto, como Vila Rica, a gente vai ter São João del Rei, né? A gente vai ter a fundação de Ribeirão do Carmo hoje, atual cidade de Mariana, e essas cidades, né, estavam gerando muita riqueza em função do ouro, posteriormente diamante e tal, e tornam-se áreas de atração populacional. Tu tem que estar ligado nesse ponto, Chuchu, que na geografia é fundamental, essas migrações internas do Brasil, na sua maioria, sempre tiveram relacionadas, ou quase sempre tiveram relacionadas, com a lógica da questão econômica. A riqueza vai atrair essa população para o interior do Brasil. Ciclo da borracha, ciclo da soja hoje em dia, ciclo da mineração do século XVIII. Então essas cidades estão crescendo, estão se tornando muito atraentes e o pessoal está vindo. Pô, olha só, a população do Brasil, início do século XVIII, tá, era de 300 mil habitantes. População do Brasil, final do século XVIII, 3 million people. Cara, a população brasileira disparou. E olha só que loucura, enquanto isso, a população de Portugal nesse período estava diminuindo. Muito português vindo para cá, doido demais, certo? Então a gente tem uma questão migratória muito importante aí. Uma outra consequência bem significativa para a geografia do Brasil, por exemplo, é a lógica da mudança, né, de centro econômico. O centro econômico do Brasil deixa de ser a região Nordeste, passa a ser a região Sudeste. Afinal, Minas Gerais está na região Sudeste, tu sabe disso. E com isso, o centro político do Brasil também tem que mudar, né? E aí a gente deixa de ter a capital, né, da colônia, deixa de ser Salvador, na Bahia, e passa a ser, no ano de 1763, Rio de Janeiro, tá? Passa a ser, então, a capital do território brasileiro, certo? Essa é uma das consequências mais importantes nessa questão política. Mudou o eixo econômico, Chuchu, mudou o eixo político também, certo? Peraí, mas e como é que funcionavam essa lógica, né? Umas características importantes aí nessa lógica da mineração. Bom, então te liga agora no seguinte. Chuchuzitos, então, para terminar, consequências do ciclo do ouro. A gente vai ter esse processo, né, que a gente falou já, de interiorização do território nacional. A gente vai ter a integração interregional, a gente começa a ter uma integração maior entre as regiões do Brasil, tá? A gente tem, por exemplo, a parte do sul se integrando mais com o sudeste, a questão do charque no Rio Grande do Sul para alimentar os trabalhadores escravos ali da região. A gente tem uma mudança no eixo econômico que a gente mencionou, do nordeste para o sudeste, a mudança do eixo político também. A gente acaba tendo o crescimento da população e tem um outro ponto interessante que é o seguinte, olha só. Surge a partir do ciclo do ouro uma diversificação maior da sociedade brasileira. Até então, por exemplo, se a gente vai pegar o ciclo da cana de açúcar, qual é que era a lógica? Tu tinha lá os senhores de engenho, ricos pra caramba, e a população extremamente pobre. Aqui, com o ciclo do ouro, a gente começa a ter uma diversificação maior. A gente vai ter uma classe alta, nativa, que eram os caras que exploravam o ouro, né? Então eles eram muito ricos, tinham seus escravos,
E esses caras, essa classe rica, ela era urbana, ela tinha uma cultura do luxo, muito dinheiro em função do ouro. Então, assim, com as igrejas que a gente tem em Ouro Preto, por exemplo, não eram construídas pelo poder público, eram construídas por interesse particular. Tenho grana, vou construir uma igreja, vou mostrar que eu tenho café no bule, faca na agulha. E aí tu tinha uma igreja sendo construída, né? Muito ouro sendo colocado nelas e tal. E esses caras, essa classe alta, né, ela vai incentivar muito a questão da cultura. Aí a gente tem essa ideia bem na transição do barroco para o arcadismo, e isso se aparece na arquitetura, né, das igrejas, por exemplo, não aqui, mas essa velhinha aqui eu achei massa pra caramba, tá? Então isso é bem marcante. E ao mesmo tempo tu vai ter os escravos de ganho, que eram os escravos que trabalhavam, por exemplo, o cara que tinha uma sapataria. Não era ele que trabalhava, era o escravo dele que ganhava dinheiro e que no final do mês tinha que pagar esse cara. Só que qual é que é o lance? Esses escravos de ganho, eles pagavam um valor, mas também ficavam com uma parte. Então, tu teve aqui um grande número de escravos pagando a sua alforria, né? E aí, classe de comerciantes, agricultores e por aí vai diversificando muito mais do que era a tradição. Isso é massa, certo? Então, chuchuzinhos, beijo no coração e até o próximo Papo de Gel.